Vai lá, Eden. Vai, Eden, vamos ver se melhorou. Desculpa aí. Vamos lá. Voltamos boa aqui. Noite, boa noite, Lívia. Boa noite. Tudo bem? Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. É um prazer aqui poder estar participando, um privilégio enorme. Desde 2016 nós estamos nessa nossa jornada, nesse processo de desenvolvimento, né, contribuindo aí para o desenvolvimento das pessoas, por meio do processo de coaching, por meio do processo de utilizando ferramentas de PNL também. Então, é um prazer enorme poder estar aqui. Boa noite a todos vocês que vão chegando aí, para que nós possamos iniciar nossa live aqui falando sobre o processo de desenvolvimento, principalmente nesse momento onde nós estamos atravessando um grande desafio, onde nós precisamos desenvolver novas habilidades, novas competências, para que nós possamos realmente atravessar esse mar de tempestade, esse rio aí imenso aí que tem pela frente aí nesse ano de 2019, que nós possamos desenvolver o nosso melhor potencial. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu trabalho com desenvolvimento humano aí já faz 20 anos. Entrei numa sala de aula e desde aquele dia que eu entrei na sala de aula para dar aula, nunca mais parei de treinar, de cursos. Sou professor universitário de algumas instituições, trabalho na universidade pública, sou empreendedor, tenho uma startup, tenho algumas coisas para fazer, 3 meninos, que são mais 3 startups, que a gente também está criando aqui. E estamos juntos aqui para fazer um trabalho que o país precisa. Eu sempre digo que o melhor do Brasil é o brasileiro. Esse é o nosso ponto-chave de tudo que a gente está fazendo. E desde 2016 foi quando eu virei uma chave que eu queria fazer alguma coisa para mudar a vida das pessoas ao redor de mim. Na época, eu criei um projeto chamado EVA, que significa Eu Vou Ajudar, EVA, e comecei a botar. Eva acordou e começou a dar filhos, e deu filhos e mais filhos, e um dos filhos de Eva foi o Missão Reinício, a qual nós estamos aqui juntos, fazendo coisas incríveis, e tem muita coisa acontecendo, e tem uma população que precisa de ajuda. Eu acho que a gente pode ajudar com aquilo que a gente tem de conhecimento e de aprendizado. Tamo junto. Com você, Lívia. Ok. Espero que vocês aproveitem bastante, se quiserem anotar algumas informações que vão ajudar no seu dia a dia. E hoje nós vamos falar do rio, a metáfora do rio. Não sei se vocês já ouviram falar. Às vezes as pessoas elas ficam de um lado do rio, querendo atravessar este rio para o outro lado, e aí quando elas começam a nadar, vem uma onda muito forte e traz elas de volta. E aí de novo ela tenta e vai, quando ela está quase chegando, vem uma onda de novo e volta com essa pessoa. Algumas elas insistem, vão atravessar esse rio, tentam e conseguem chegar do outro lado, que é o lado da prosperidade, da vitória, do sucesso, e outras não, desistem no meio do caminho, e hoje isso está acontecendo no nosso dia a dia devido à pandemia. Algumas pessoas estão aí sem saber se atravessa esse rio ou se fica do outro lado da margem. E neste momento nós queremos trazer para vocês essa garra, essa força, para que vocês consigam atravessar este rio. Não deixar essa crise, este momento, acabar com as emoções de vocês e pensar que a vida não tem mais sentido, que acabou tudo para vocês. Então, nós vamos compartilhar com vocês algumas ferramentas para que vocês possam, cada dia mais, ter essa motivação dentro de si para atravessar para o outro lado do rio. Então, vou passar um pouquinho para o nosso colega Eden, para falar um pouquinho como vocês podem fazer, né, para ajudar a atravessar esse rio. Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos aqui que nos acompanham nessa nossa live maravilhosa. Nada mais oportuno do que nós falarmos sobre essa metáfora de atravessar esse rio, né? Onde nós vivemos um cenário muito desafiador, um mundo cada vez mais VUCA do que nunca, um cenário de muita incerteza, um cenário de muita volatilidade, de muita ambiguidade e de muita ansiedade, né? Principalmente nesse momento em que as pessoas estão passando por um processo aí, talvez de desemprego, talvez aí de perda de familiares queridos, perda de empregos, por exemplo,
e aí precisam se reinventar para atravessar esse rio e encontrar do outro lado, né, Lívia, um mar, um cenário de prosperidade, encontrar aí uma esperança, um cenário de prosperidade. E o primeiro passo, assim, que a gente observa nos nossos processos de desenvolvimento é o indivíduo, a pessoa que está do lado de cada margem, nesses problemas todos, enfrentando esses desafios todos, é fazer uma análise de cenário, né? É ela se entender verdadeiramente qual é o atual cenário que ela está, quais são as ferramentas que ela tem para atravessar esse rio, quais são as competências que ela tem para atravessar esse rio, se ela vai atravessar a braço, se ela vai atravessar com lancha, se ela vai atravessar com um barco, com remo. Então, ela precisa fazer essa análise de cenário, ou seja, verificar qual é esse momento que ela está vivendo atualmente, quais são os desafios que ela tem, quais são as dificuldades que ela está passando e quais são as habilidades e competências que ela tem nesse exato momento para superar esses desafios e quais são as habilidades e competências que ela precisa desenvolver, quais são as ferramentas, os recursos internos que ela precisa ter para atravessar esse rio, para que ela atravesse esse rio sem se machucar, sem atropelar as pessoas, sem atropelar processos e chegar do outro lado do rio com muita prosperidade, com muita inteligência emocional, sabendo lidar com esse cenário que é muito desafiador para todos nós. Ok. Radamés, sua contribuição também, como as pessoas podem ajudar, né, podem desenvolver suas estratégias. Fale um pouquinho para nós, Radamés, fazendo favor. Ótimo. A metáfora do rio é muito boa. Na verdade, as metáforas são coisas maravilhosas, são incríveis. O maior palestrante, maior coach, na minha visão, que já existiu, ele usava metáforas o tempo inteiro, Jesus Cristo. E essa metáfora do rio, ela é fantástica porque você tem que tomar escolhas, você está vendo o problema, está na sua frente, mas depois do problema você consegue ver também lá do outro lado o resultado positivo do que é atravessar esse rio. E aí nós temos que fazer uma coisa que tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui, é tomar decisões, fazer escolhas. Se nós estamos onde nós estamos, porque foram escolhas que foram feitas por nós, algumas conscientes, outras inconscientes, ou por outras pessoas, e que nós chancelamos a escolha de outras pessoas e aceitamos. Mas foram escolhas, não foram meramente o acaso. Nós estamos sob várias condições que nos permitem tomar decisões. Estamos dentro do planeta Terra, não podemos dizer que foi Marte que mexeu na gente, não. Estamos protegidos aqui dentro e tomamos escolhas, fazemos escolhas. E aí eu acho que é um ponto que a gente vai trabalhar aqui, acredito que é importante para cada um de nós pensar que escolhas eu estou fazendo. Eu sou livre, eu sou 100% livre, ou deveria ser, ou a maioria das pessoas são, não posso ainda fazer essa afirmação, porque há pessoas em condições de liberdade privada, por alguma coisa que fez, e, portanto, estão privadas de fazerem tudo o que desejam, algumas por algum problema que cometeram, estão em algum recinto privado. Outras porque não têm recursos financeiros, de repente, para realizar tudo o que pretende. Eu costumo dizer que a liberdade, a liberdade, de uma forma geral, ela tem um grau de relatividade em relação a recurso financeiro. Porque você pode dizer assim, eu sou livre, posso ir e vir para onde eu quiser. Nem sempre. Você é livre? Vá agora para a China. Não vai. Por alguns motivos de saúde, mas também, se não fosse de saúde, poderia ser por motivos de tempo. Talvez você não tivesse dinheiro para pagar um avião daqui para lá. Então, é uma liberdade, vamos dizer, relativa. Entretanto, do ponto de vista pessoal, eu sou 100% livre para tomar escolhas para mim. Mas uma vez que eu tomei as escolhas, eu me tornei escravo dessa escolha. Preciso pensar muito bem dessa escolha, porque se eu já fiz alguma coisa no passado e hoje eu estou colhendo o fruto, é por causa dessa escravidão da escolha passada. Eu tenho que tomar novas escolhas, fazer novas escolhas para ter novos resultados. Está aqui na nossa frente uma boa oportunidade de ficar de um lado do rio só olhando o rio passar e aí cantar a música do brasileiro aí que diz, eu vou parafrasear aqui, né? Deixa o rio passar, rio passa tu.
e eu vou só ficar olhando, ou então eu mergulho nesse rio e deixo o rio me levar, que é o mais que combina mais talvez com a música. Ou eu posso decidir, porque essa inclusive é uma das características nossas dos seres humanos, tomar decisões, fazer escolhas conscientes de ir para o outro lado. Acredito que tem como, tem meios, vamos falar um pouquinho desses meios, desses caminhos que podem nos ajudar. Correto. A decisão parte primeiro da gente. A gente não pode ficar esperando o outro falar. Nós temos que ter a nossa iniciativa de correr atrás. Eu já fiquei do lado de cá, do lado da tristeza, procrastinação, reclamação, e querendo culpar todo mundo o que acontecia comigo. Mas eu acordei e eu resolvi atravessar para o outro lado. Arriscar, atravessei, e hoje a minha vida é completamente diferente. A minha vida é próspera, eu sou feliz, faço o que eu amo. Então é isso que a gente quer, que vocês também tenham essa iniciativa, saia da zona de conforto. Às vezes as pessoas ficam na zona de conforto, porque está tudo tranquilo, mas ela também não está feliz ali. Então comece a refletir o que você quer, qual o objetivo de vida, o que você quer para você. Vou passar para o Éden, complementar um pouquinho. Éden, me fale um pouquinho da estratégia. Quando nós falamos de escolha, né? Oi? Desculpa. Vou pegar uma parte aí do Radamés, que o Radamés fala em escolhas, né? E você também tocou nesse ponto escolhas, né? Às vezes, nós achamos que nós temos o livre-arbítrio, né? Nós achamos. Mas, às vezes, a gente está tão condicionado, que a gente não passa essa oportunidade. E a gente leva uma vida no mundo automático, e essas escolhas que já foram trabalhadas ou já foram decididas lá atrás para nós, a gente vai repetindo, né? Como a Lívia falou no início, às vezes você atravessar o rio e você volta, você começa a atravessar o rio e você volta, você fica repetindo o comportamento, fica repetindo o padrão, justamente porque você não tem a força de superar as escolhas que já foram colocadas lá atrás, que são suas crenças, seus valores, e que hoje não te permitem atravessar esse rio, e que hoje não te permitem atravessar e olhar para um horizonte, uma oportunidade, onde é um cenário de muitas oportunidades, e que por eu ainda estar com as escolhas que eu fiz lá atrás, ou as escolhas que alguém fez para mim lá atrás, e aí esse alguém pode ser mãe e pai, que escolheram crenças e valores, e que colocaram na minha cabeça crenças e valores, e eu vendo esse rio do lado de cá, e por mais que eu tente, eu ainda fico muito preso naquelas decisões, eu ainda fico muito preso naquelas crenças e valores que hoje não me permitem atravessar esse rio. Então, quando a gente fala de atravessar esse rio, ou seja, de superar esses desafios, de superar esses obstáculos, o primeiro passo, Radamés e Lívia, é você fazer esse análise de cenário. O primeiro passo é você entender o que é que te traz, o que te faz, o que te permanece, qual é a força, o que faz você ficar preso aqui do lado de cá desse rio, sabendo que do lado de lá, como a Lívia falou, tem um cenário cheio de oportunidades, cheio de potencialidades, um cenário próspero. O que me faz estar preso aqui? Quais são as crenças, quais são os valores, quais são os comportamentos que me fazem estar preso aqui e que me impedem de sair da zona de conforto, de me lançar nesse rio com competências, com entusiasmo, com motivação, com competência técnica, competência emocional, para que eu possa chegar do outro lado do rio e viver uma vida muito mais abundante, uma vida muito mais próspera, uma vida muito mais feliz em várias áreas da minha vida. Então, nesse cenário hoje eu estou em isolamento social, estamos saindo do isolamento social. É um desafio para todos nós, sim. É buscar se reinventar, é buscar o que me faz estar preso aqui. Essa é a grande, para mim, é a grande pergunta, é a grande interrogação. O que me faz permanecer aqui nesse lado do rio? Se eu permanecer aqui, eu vou ter os mesmos resultados. Aí, como o Radamés falou, o rio vai passando, as oportunidades vão vindo, eu vou tendo os mesmos resultados. E aí eu sou obrigado, talvez, a entrar num nível de reflexão que a Lívia trouxe no início, que é a autorrealidade, né? É muito mais fácil eu ficar do lado do rio, do lado de cá do rio, culpando que o rio está muito forte, culpando a correnteza que o rio
está muito bravo, quando eu não tenho um barco, uma embarcação, quando eu não tenho um músculo para atravessar esse rio, mas nunca assumindo a responsabilidade que eu preciso tomar decisões, que eu preciso escolher. E aí a grande reflexão, o que me faz ficar aqui do lado de cá desse rio? Quais são as crenças, quais são os valores que estão me permitindo, me prendendo ficar aqui nesse sofrimento, nessa dor, nessa angústia, nessa ansiedade? Né? Ok, muito bem colocado, Éder. E, Radamés, como a gente pode contribuir aí com o povo, com as estratégias, né, para que eles possam desenvolver alguma estratégia para atravessar esse rio? Bom, ótimo. A primeira sugestão que eu dou aconteceu comigo em 2002, quando eu estava participando de um seminário do Sebrae chamado Empretec. E naquele seminário eu aprendi o poder das metas, ter uma meta. E essa meta, para mim, tinha que ser clara demais. Clara, eu costumo dizer assim, clara como o sol do meio-dia de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Pense num meio-dia claro. É claro de rachar a cabeça do sol, né? O que eu quero dizer com isso? É comum, é uma característica dos grandes empreendedores, das pessoas que conseguiram grandes resultados, dos campeões, seja do esporte, seja de onde for. É eles terem uma meta muito clara para eles, de forma que eles conseguem visualizar isso. Na metáfora do rio, você tem que conseguir ver o que tem do outro lado. Algumas pessoas, lamentavelmente, não conseguem ver, não estão conseguindo. E aí, obviamente, tem que fazer todo um trabalho de trocar essas lentes desses óculos aí para começar a ver, trocar, ele tem que sentir algo que ele possa se agarrar. E eu vou usar esse exemplo do rio, eu acho muito bom, que eu vou associar aqui com outro exemplo dado por Joel Barker, um futurista americano, que ele usa também essa metáfora do rio, e que ele mostra que ter essa meta clara para você, quer dizer, você tem um objetivo para você, coloca para você o que é que você quer conseguir, o que é que você merece conseguir, o que você também tem direito a conseguir algo, aquilo que você tanto deseja, e você precisa pensar sobre isso, falar sobre isso, ler sobre isso, conversar com gente que pensa sobre isso, estudar sobre isso, isso tem que estar enorme na sua frente. Se você conseguir colocar isso muito claro para você, onde você quer chegar, que é a outra margem do rio, isso vai funcionar como uma espécie de cabo de aço no meio do rio, que por mais que o rio venha com força, bata ali, derrube, você afunda, mas você está agarrado no cabo de aço. Que é essa visão muito clara, muito positiva, muito impactante, que você quer para você, no prazo que você vai determinar, que o prazo é para cada um, né, depende de cada um, tem gente que quer daqui a um mês, daqui a um ano, vai depender de outras coisas, como competências que você precisa ter para poder chegar lá, se esse cabo de aço realmente é um cabo de aço ou não, se a sua visão está muito forte, mas ter essa visão de futuro clara, nítida, emocional, que faça você ficar alegre e com raiva quando você se distancia dela, quer dizer, suas emoções realmente possam estar ativas todas as vezes que você lembra disso, para mim, é um dos pontos iniciais para quem quer atravessar a crise. Por exemplo, estamos agora passando por um rio chamado Corona, digamos assim, eu não vou chamar de Corona, porque aí a gente vai arranjar um culpado. Eu vou dizer, digamos que tem um rio que está cheio de coronavírus, e de outras coisas, como demissão, né, como empresa quebrando, tem pessoas aqui que perderam seus negócios, perderam suas empresas, e aí gera todo um problema, que é o tal do medo, né? O corona não é o problema, perder o emprego não é o problema, perder uma empresa não é o problema, o problema é o nosso medo que a gente vai alimentar com isso, do que pode acontecer, do que enfim, vai ter toda uma comunicação negativa que pode tornar aquele rio um oceano, você fica imaginando que ele é intransponível. Mas se você estiver visualizando onde você quer chegar, de maneira tão clara que incomode principalmente você, o rio diminui de tamanho. Ele não é tão, ele vai começar a reduzir um pouco mais, porque aquilo que você quer, que você acredita, que você vai buscar, é muito grande, ele é muito valioso. Ainda que ele esteja, talvez, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, talvez só daqui a 1 ano, 3 anos. Não tem problema. O tempo vai passar de qualquer forma. Agarrar-se ao que você quer é o que vale a pena para você não ser levado.
E aí eu sugiro, como primeira iniciativa, é você ter claro, anota no papel, pega corta de revista, bota no quadro, põe na tua tela, bota em algum lugar que você fique visualizando aquilo que você quer. Isso é poderosíssimo, isso é poderosíssimo. Pode parecer coisa de criança, pode ser coisa até mas fazer um corte, colar uma revistinha e colar. Porque você nunca, talvez, se você pense assim, é porque talvez você ainda não viu o poder de algo. Você só sabe de algo quando você consegue compreender o poder de algo. Éden, deixa eu ver aqui. Éden mora em qual cidade, qual estado? Então, hoje eu estou falando de Manaus, né? Amazonas vim para cá em fevereiro, mas eu sou natural do Mato Grosso, né? Sou natural do Mato Grosso e viemos com um desafio aqui em Manaus. Então, tá. Pegando um pouquinho... Pode falar, Radamés. Eu ia fazer uma pergunta para você. Você já comeu caju? Já. Já comeu caju. Você já comeu melão? Sim. Tamarina? Já. O que é que eu vou pedir para esse homem comer uma coisa que eu tenho que dizer uma coisa para ele que ele não tenha comido, que seja da minha região. Vou viver assim. O que é que eu quero dizer? Vamos lá, eu vou achar que é uma coisa que você ainda não comeu. Diga uma coisa que você não comeu ainda. Uma fruta que você não comeu ainda. É porque a minha região não tem muita fruta. A Caatinga tem pouca fruta. Tem uma fruta tem uma fruta que ela dá... Jatobá. Jatobá é cerrado, né? É uma fruta que nasce no cardeiro. Não, essa aí não, essa aí não. Essa é da nossa região, é da Caatinga. Essa fruta é uma fruta que nasce. Cardeiro é aquela ave que não. É uma árvore que não tem folha alguma, só espinhos, que a gente vê muito naqueles filmes do Texas, tá? Só tem espinhos. Mas ela tem uma fruta muito gostosa. Ela é muito boa, é muito saborosa, sabia? Então pronto, aí quando acabar esse coronavírus, nós vamos passear aí e vamos comer essa fruta aí. Até agora, essa fruta para você é teoria. Você não sabe, você ainda não experimentou. Certo. Mas se você um dia experimentar e ver quão boa ela é, você, uau, gostei. De forma que não podemos julgar a fruta se ainda não a experimentamos. Não podemos julgar um projeto, uma ferramenta, uma ideia, uma estratégia se nós ainda não a testarmos. Esse exemplo que nós conseguimos aqui, bem árduo, quase que não conseguimos, mas conseguimos aqui fazer essa rápida aplicação, mostra que faz para você um quadro, monta para você onde você quer chegar, escreve, manda uma carta para você, pede para alguém mandar de volta com um ano depois, faça alguma coisa, crie para você um quadro muito claro de onde você quer chegar. Essa seria minha contribuição inicial para ajudar a atravessar o rio. E isso que o Radamés está falando é muito importante. Já aconteceram vários episódios na minha vida, e isso a gente fala muito, é um pouco da lei da atração. Quando você acredita, né, que é possível aquilo atrai para você. Então, eu vou dar um exemplo muito pequeno que aconteceu comigo, acontece todos os dias. Mas eu coloquei no meu quadro dos sonhos. Eu queria trocar meu computador, eu queria para um outro MacBook. Só que eu falei, deixa aí no quadro dos sonhos, não vou ficar preocupada com isso. Mas eu queria, estava na minha mente, eu olhava para ele todo dia ali no meu quadro dos sonhos. Em menos de 2 meses, meu marido ganhou um sorteio no supermercado, hipermercado, ganhou o valor, foi lá e comprou o MacBook e me deu. Então, assim, se você acreditar que aquilo é possível, você consegue atravessar a outra margem do rio sem medo. Não precisa duvidar. Quando você tem um objetivo, que o Radamés falou lá no início, você não tem medo de atravessar. Eu, por exemplo, quando eu resolvi fazer a minha transição de carreira, eu tinha um objetivo. E ali eu tive forças para atravessar aquele rio. Todo mundo me chamou, você é louca, está largando um emprego estável para fazer uma coisa que é coach, né, e hipnoterapeuta, tudo. Eu não tive medo, eu não ouvi ninguém, simplesmente atravessei o rio e cheguei para o lado da prosperidade. E você tem que ter esse objetivo claro na sua mente, que quanto mais claro você tiver, melhor, porque a nossa mente, ela trabalha com o que você está congruente. Se você não estiver congruente com as suas ideias, você vai ficar mais difícil. É igual você pensar, eu quero comprar um carro, mas ao mesmo tempo você está lá falando, e se eu não conseguir pagar aquele carro? A sua preocupação está maior
de não pagar do que você adquirir. Então, o que vai acontecer? Se você conseguir comprar, pode ser que você nem fique com o carro, porque você não vai conseguir pagar. Então, seja congruente com o que você quer. Se você quer um carro, comece a pensar, eu quero um carro, marca tal, X tal, escolha a cor, se vê andando dentro desse carro e sinta o prazer, porque a gente tem que utilizar os 5 sentidos para quando a gente quer vivenciar aquilo que ainda não aconteceu, mas você começa a vivenciar como se já fosse realidade. E isso você consegue atrair para vocês. A mesma coisa é quem quer uma casa, escolhe a casa, quantos quartos, e assim por diante. Seja claro com a sua mente para que ela possa desenvolver as ações para que você possa conquistar o que você deseja. Éden. Muito bom. Muito bom. Não, é isso mesmo. Assim, quando você entra nesse cenário de buscar o seu desenvolvimento, um dos primeiros passos, né, é você ter clareza. Clareza primeiro, onde você está? Clareza primeiro, o que é que você precisa aprender? O que é que eu preciso aprender para atravessar esse mar, esse rio, esse cenário de desafios? O que eu preciso aprender? O que eu ainda não sei, que eu ainda não me permitiu atravessar esse rio? Então, se você fizer uma pergunta hoje, numa live, ou se você fizer uma pergunta para as pessoas, a maioria das pessoas não tem clareza do que elas querem. Se você perguntar para as pessoas, o que é que você quer? Elas falam, eu quero ser feliz, eu quero ter muito dinheiro, mas não tem clareza, que é o que vocês estão falando. Então, não coloca isso de forma muito clara para o teu consciente, para o teu subconsciente. Quando você não tem clareza para onde você vai, o que é que você vai fazer, o que é que você precisa se desenvolver, qualquer coisa vai te levando, e a vida vai te levando. É quando o Radamés falou, deixa a vida me levar, vida leva eu. E a vida vai te levando nesse modelo automático que você aprendeu a viver. Entendeu? Então, clareza nesse processo, principalmente agora, nesse processo que nós temos que atravessar esse nosso rio, atravessar esse cenário de desafio, de muita incerteza, como eu falei, de volatilidade, muitas ansiedades, talvez falta de esperança, ter clareza. O que me faz estar preso aqui? O que eu preciso aprender hoje para que eu possa dar um passo a mais no meu objetivo? O que eu quero para mim, de fato? E aí, como a Lívia disse, às vezes eu quero algo, mas não quero, né? Às vezes eu quero, mas tenho medo. E o medo, normalmente, o medo tem uma crença que te prende a esse medo. Como no exemplo do carro. Eu quero um carro, mas eu tenho medo de pagar o carro. O medo, ele está agarrado a uma crença. E essa crença que você tem, ela é muito mais forte que talvez a sua meta. E talvez muito mais forte que essa visão clara, positiva de futuro. E talvez você não consegue atravessar esse rio, porque primeiro você não tem clareza. Você não tem clareza do seu cenário atual, do que você precisa aprender, você não tem clareza para onde você quer ir, o que você precisa levar, porque até no exemplo que a Radamés disse, e que a Lívia confirmou, para você criar um mural da vida extraordinária, para você criar uma meta específica, você precisa ter clareza do que você precisa deixar. Porque talvez para atravessar esse rio, você vai ter que tirar um peso das suas costas. Talvez para você atravessar esse rio, você precisa deixar essa mochila pesada de crenças, valores, de culpa, de ressentimento, de falta de perdão, de orgulho. Você vai ter que deixar essa mochila que te prende aí do lado de cá do rio para você poder atravessar o rio. E aí é você olhar para dentro de si e verificar o que eu preciso deixar aqui. Porque vão ter coisas, como a Lívia falou, que não vão estar congruentes do outro lado do rio. E você precisa deixar essas coisas que estão do lado de cá, que não vão estar congruentes do outro lado do rio, que é um nível muito mais elevado de consciência, que é um nível muito mais elevado de prosperidade. E às vezes aqui, o que é que eu preciso deixar desse lado de cá do rio? O que é que eu preciso deixar? O que é que eu estou carregando nessa minha bagagem que não é congruente com essa visão, não é congruente com esse outro lado do rio? É o meu orgulho próprio? É a minha falta de empatia com as pessoas? É a minha falta de humildade? É a minha arrogância que eu preciso deixar aqui, desse lado de cá? É a minha soberba que eu preciso deixar aqui? Quais são as pedras que eu estou carregando nessa mochila que eu preciso deixar aqui, que não fazem mais sentido eu carregar e que não vão ser congruentes com esse cenário que eu quero conquistar, que é esse outro lado do rio.
Então, o processo de desenvolvimento, pessoal, por que eu me apaixonei por esse processo lá em 2016? Porque é um processo muito profundo. É muito profundo. Eu fiz uma live esse dia falando sobre produtividade. Então, está no nosso canal. Produtividade é muito mais profundo, simplesmente você dizer, eu faço isso, faço aquilo. Ou seja, produtividade é muito mais profundo que simplesmente ter uma agenda. Produtividade não é o que você faz, é muito mais profundo, é quem você é. Para atravessar esse rio de muita incerteza, de muitos desafios, você precisa saber quem você é. Você precisa saber, olhar internamente, saber, você tem as forças, as competências, as habilidades para atravessar esse rio? Porque se você não tiver, você vai entrar nesse rio e vai se machucar. Então, é ter essa clareza. Ter essa clareza é fundamental para que a gente possa atravessar esse rio, para que a gente possa atravessar esse cenário de desafios que nós enfrentamos todos os dias. É o que eu preciso aprender, o que eu preciso me transformar, o que eu preciso realmente deixar, quais são os comportamentos que eles não me fazem mais andar na direção que aquilo que eu desejo, quais são as crenças que não me permitem andar, que me fazem ficar preso desse lado de cá. E quando eu tenho essa clareza, eu começo a destravar. Eu começo verdadeiramente a ir na direção do meu sonho. Porque às vezes eu até tenho minha meta, às vezes até tenho meus objetivos. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm metas, têm objetivos, fazem um plano de ação, mas não colocam em prática? Procrastinam, deixam para depois, não colocam o pé na água para ver se pelo menos o rio, qual é a temperatura desse rio. Por quê? Simplesmente porque talvez tem crenças e valores que estão dentro dessa mochila que são pesados demais. E às vezes, para eu atravessar esse rio, eu preciso passar por um processo de mudança. E mudar não é para qualquer um. E mudar precisa fazer escolhas, como o Radamés disse. Mudar precisa fazer escolhas, e talvez escolhas muito profundas, porque do lado de cá do rio é uma visão, do lado de lá é uma outra visão totalmente diferente. E para você chegar do lado de lá, você precisa mudar. E a única certeza que nós temos é a certeza da mudança. E para você que nos acompanha aqui, se você não tiver essa clareza de que você precisa mudar, que você precisa se desenvolver para você chegar do outro lado do rio, possivelmente você vai ficar preso desse lado de cá. Tem o Wilson Santos está falando assim, ó, somos escravos das nossas decisões. Wilson, está aqui no YouTube, falando Wilson Santos, somos escravos das nossas decisões. Wilson, se você decidiu lá atrás, isso não necessariamente que você tem que permanecer com essa mesma decisão. Você pode mudar, você tem o poder, o teu cérebro, ele tem a neurociência, ela traz uma informação muito nova, mas muito profunda, de que o nosso cérebro ele é capaz de aprender, reaprender. O fato de que você decidiu lá atrás, não por si só, não faz com que que essa decisão seja para o resto da sua vida. Você pode decidir lá atrás, não deu certo, você viveu uma experiência que talvez não deu certo, mas você tem um poder de escolha, você pode decidir para o outro caminho, você pode decidir por outra escolha, você pode se renovar, você pode se reinventar. Então, uma decisão que você tomou, por si só, não define quem você é. E outra coisa que vocês podem estar fazendo é perguntar, quando vocês querem alguma coisa, tiverem um objetivo em mente e vier um pensamento que não seja o que vocês desejam, você pergunta, o que eu quero? Por exemplo, igual o carro, um exemplo eu dei. A pessoa está pensando em comprar um carro novo, mas vem aquele pensamento, será que eu vou dar conta de pagar? Então ela faz essa pergunta automática e o cérebro dela vai responder, o que eu quero? É comprar um carro novo, ele vai te responder, o seu cérebro. Então ele já vai desfocar no que você não quer. Então comece a partir de hoje a perguntar o que você quer, porque aí seu cérebro vai trazer o que você quer e não o que você não quer. É outra dica. Radamés, nós estamos quase chegando no final, pena que passa rápido, né? Vou deixar aí para você colocar suas considerações e aproveite, gente, esse programa, esse projeto da missão Reinício. Aproveite, tem mais de são 250 aproximadamente coaches que estão aí para ajudar vocês, se vocês não estão dando conta de colocar no papel como vocês podem planejar a vida, aproveita a oportunidade, é de graça, vai lá no site, se inscreve, são muitos coaches profissionais capacitados que estão aí para ajudar vocês neste momento de pandemia. Não deixe essa oportunidade passar, porque uma sessão de coach é cara.
Então, aproveita este momento que nós estamos dispostos a doar, dar o melhor de nós com qualidade para que vocês possam crescer ainda mais depois dessa pandemia. Radamés. Eu quero agradecer aí a participação de vocês, de estarem juntos. Quero agradecer como fundador dessa missão, vocês também terem aceito o convite de doarem os serviços de vocês para uma população que precisa e que às vezes não consegue gritar, não consegue dizer, e de repente esse grande número, vocês aqui eu quero estender a todos os outros, mais de 200, são quase 250, 240 e poucos coaches do Brasil. Hoje, já fiquei sabendo, hoje já entrou em contato comigo um coach de Portugal, que também vai atender, de lá ele vai atender os brasileiros aqui, e coach também lá dos Estados Unidos. Tem uma coach da Angola, que ela teve formação aqui, voltou para o país dela e quer atender também, porque como é português, então dá para atender. Olha a quantidade de gente que está querendo ajudar. Só falta uma pessoa querer nessa história toda, você. Só falta agora eu querer. De fato, esse compartilhamento coletivo, de ajuda coletiva, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Lívia mesmo já teve experiências, né? Ela já compartilhou algumas experiências de atendimento, e aqui eu só quero agradecer de estar aqui com vocês, e de segunda a sexta-feira, se não houver alguma interrupção, você vai ter aqui o seu programa diário para estar aprendendo, né? Amanhã já vão ser outros profissionais, e assim a gente vai ter aí pelo menos 250 profissionais desse Brasilzão que queiram, que possam também estar aqui ajudando. Quer dizer, há uma multidão de pessoas querendo ajudar. Queira ser ajudado, que aí você vai poder ter o ponto inicial para começar essa travessia, né? Sucesso aí para todos. Isso. Éden, pode colocar. Ok, pessoal. Primeiro, eu gostaria de parabenizar aí o Radamés pela iniciativa do projeto, isso é de fundamental importância, né? E eu sempre falo lá no nosso canal, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, Impactos Poder Alta Performance, vai lá no canal do YouTube, nós gravamos mais de 60 vídeos nesse cenário de pandemia, juntamente para ajudar, para contribuir no seu processo de desenvolvimento. E eu sempre falo lá que para esse cenário, para essa década de 2020, 2030, uma das grandes competências que nós precisamos desenvolver é a competência da colaboratividade. É sermos pessoas que colaboram muito mais com o processo de desenvolvimento, com o crescimento do ser humano. Quando nós fizermos isso, quando nós atingirmos esse patamar, nós vamos impactar muito mais pessoas, nós vamos contribuir para um cenário, para um Brasil muito melhor, para um cenário mundial muito melhor. Então, acho que é uma das grandes habilidades, e aí o nosso canal no People Talks, aqui do Radamés, já faz esse trabalho de desenvolver essa competência de ser pessoas muito mais colaborativas, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês. Lívia, muito obrigado. Radamés, obrigado. Obrigado por vocês que acompanham. Oi? Fale seu Instagram para o pessoal te seguir. Meu Instagram é Éden Sávio _Master Coach, e tem o Instagram da nossa empresa, Impactos Poder Alta Performance, e tem lá no nosso canal Impactos Poder Alta Performance, lá no nosso canal no YouTube. E para você, dia 22, dia 23, dia 24, dia 25 e 26 de junho, nós vamos estar fazendo o nosso treinamento de desenvolvimento online ao vivo comigo, dia 22, 23, 24, 25 e 26 de junho, agora. Vai lá na bio no meu Instagram, aproveita o super bônus que tem lá, faça treinamentos que eu tenho certeza que você vai se impactar nesse treinamento. Um forte abraço, muito obrigado, conte comigo, Radamés, Lívia, aí, para que a gente possa crescer e contribuir com as pessoas, tá bom? Estamos juntos, muito obrigada, gratidão. Aproveitando, sei que o nosso tempo está corrido aqui, eu quero só deixar um depoimento, para ler aqui para vocês, de um coach, uma pessoa, né, que eu atendi. Tem vários depoimentos, se vocês quiserem, pode me acompanhar lá no Instagram, é livia@coachdf, vários depoimentos já de pessoas que eu já atendi, e como a vida delas estão mudando, porque eu não só atendo naquele dia, eu procuro saber o que aconteceu, como que a pessoa está. Até as pessoas ficam assim, nossa, Lívia, você está dando um outro retorno para a gente, que a gente pensou que só ia ficar naquele dia. Não, eu gosto de saber como a pessoa está sentindo. E geralmente as pessoas me mandam um depoimento. E eu quero ler isso aqui para vocês. Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, estou passando para agradecer à coach Lívia Maria pelo atendimento que ela prestou esta tarde por
por sua atenção. Ela foi uma pessoa que me ajudou, me deu algumas dicas, como me recolocar no mercado de trabalho e como me comportar com um processo seletivo, e são dicas valiosas que eu pretendo levar para a vida toda. Gostaria de parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto, Missão Reinício, que é algo de se valorizar muito. Em um momento como esse que estamos passando, não somente o Brasil, como o mundo todo, bastante complicado, e a gente acaba vendo pessoas que, até as autoridades políticas, tentando se beneficiar em um momento tão difícil para toda a sociedade, e então a gente se depara com pessoas como a Lívia e outros envolvidos nesses projetos, que buscam ajudar o próximo, mesmo sem conhecer, sem nunca ter visto. É algo para se pensar, e ainda existe pessoas boas que pensam no próximo sem o intuito de lucrar financeiramente. Então, eu gostaria de parabenizar a Lívia e todos os outros envolvidos nesse projeto, que continue ajudando as outras pessoas e tornando a sociedade cada vez melhor para todos. Então, esse é um dos depoimentos, mas são vários depoimentos das pessoas, o como elas já começam a sentir melhor, mais motivada e esperançosa. Não deixe a oportunidade. Vai lá no site Missão Reinício, faça um agendamento para você, com qualquer um dos profissionais, tem de todos os estados. Aproveite a oportunidade, pessoal. Quem quiser me seguir é Lívia Coach DF. Já estou seguindo. Isso aí, Quer completar mais alguma coisa, Radamés? Não. Só encerrar aí, beleza. Então, gente, quero agradecer a participação de todos. E não percam amanhã. Assista o People Talks de amanhã, que tem notícias, assim, informações importantíssimas também que irão contribuir para o crescimento de vocês, para o dia a dia e para vocês saírem e conseguir atravessar este rio e chegar na outra margem, bem mais forte, mais seguros e bem mais prósperos. Beleza. Parabéns para vocês que estão até aqui essa hora com a gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Valeu, até pessoal. Mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.